Nesse vídeo eu vou trazer quais foram as minhas impressões sobre as questões mais difíceis de matemática nesse ano. Essas vão ser questões que provavelmente vão valer bem pouco pela TRI e talvez você já fique um pouco mais tranquilo se você errou uma delas. Se você não me conhece, eu sou o Flávio, fui aprovado na Faculdade Federal de Medicina no ano passado e agora ajudo você também a conseguir a tua tão sonhada aprovação. Então já vai se inscrevendo no canal que tem muito conteúdo de qualidade aqui para você acompanhar, beleza? Bora pro vídeo então, falar de quais foram as questões que eu achei mais difíceis. A questão mais difícil que eu achei, pelo menos a mais trabalhosa, que eu acho que vai ter a menor taxa de acerto, foi a questão 162 da prova amarela, que é a questão do bingo, que fala: em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Essa questão era uma questão que até teve divergência no gabarito, muitas pessoas discordando de como é o jeito certo de resolver. Eu particularmente coloquei a alternativa E, fiz uns cálculos fiz uma manipulação algébrica até que razoavelmente mandrake aí, consegui chegar na alternativa E, mas não tenho muita certeza também se era ela mesma, porque era uma questão bastante confusa. Então era uma questão de probabilidade que, cara, muita gente vai cair do cavalo, mas eu acredito que é uma questão que vai ter uma taxa de acerto bem baixa, realmente é por essa grande divergência que a gente encontra. Outra questão também de probabilidade que eu achei bastante difícil, não difícil por ela ser confusa, mas difícil por ela realmente ter um conceito um pouco mais complexo, foi a de 152, questão sobre beisebol. Então fala ali que qual a probabilidade de um time campeão ser aquele que venceu a primeira partida de World Series. Probabilidade com condicional, né? Então não é uma matéria tão trivial do ensino médio, uma matéria que é mais aprofundada. Então quem estava acostumado com o nível FUVEST, com um nível um pouco mais alto, acertou essa questão. Mas eu acredito que para a grande maioria, essa questão vai ser bastante difícil. Uma questão que eu acredito que muita gente caiu na pegadinha foi a questão 139, que era a questão que falava o seguinte: em uma competição de velocidade, diz que se há uma ultrapassagem quando o veículo que está atrás do outro passa à sua frente. E dava a entender que tinha duas ultrapassagens, né? Porque você via duas vezes a linha do mais lento sendo cruzada. Só que sempre era cruzada por trás, né? Então ele não ultrapassava ninguém. Então eu acredito que a alternativa seja A, 0, mas eu acredito que muita gente vai colocar C, caindo na pegadinha e colocando duas ultrapassagens, né? Então essa é uma questão que eu acredito que vai ter um certo número de pegadinha. Uma questão que ela não foi difícil, mas foi bastante trabalhosa, foi a questão 145, que fala: o governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola de duas cidades. Que era aquela que você tinha que calcular os triângulos retângulos, as hipotenusas de cada triângulo, e ver qual era o menor. Então era uma questãozinha trabalhosa, né? Você tinha que montar as contas. Eu acredito que deve ter um jeito até mais fácil de fazer, mas na hora eu não consegui enxergar nenhum jeito mais fácil além de calcular cada uma das contas, o que deu bastante trabalho e tive que fazer umas considerações bem aproximadas ali para conseguir encontrar qual era a menor alternativa. E uma outra questão que eu acredito que provavelmente vai ser anulada, mas que teve um certo problema, foi a questão 175, que falava que a expressão algébrica que descreve S de Q em função de Q é. E tinha a alternativa que eu acreditava que era certa durante a prova, foi a E, né? Que dizia que era 625 mais 5Q, se Q menor ou igual a 50, e 575 mais 7Q, se Q é maior do que 50. Só que se você notar bem, no enunciado ele fala 675 com uma parcela fixa. E na alternativa E e na alternativa D, a parcela fixa é de 625, não 675. Então eu acredito que foi um erro de digitação, provavelmente. Não sei. Eu acredito que essa questão tem chance de ser anulada. Como todo ano parece que tem uma questão que é anulada de matemática, né? Impressionante. Eu não sei exatamente o que acontece com essa prova. Beleza? Concordam com essa análise aqui das questões? Tinha algumas questões de projeção ortogonal também que não estavam fáceis. Eu digo a 178, aquela do robô, né? Que tinha um cubo que você tinha que andar por cima. Era uma questão que não era fácil também. Todas, né? Basicamente todas as questões de projeção ortogonal dava pra confundir um pouquinho. E caíram muitas, né? Caíram 4 questões de projeção ortogonal e 5, acho que, de combinatória, que são assuntos que não são fáceis. Então, por esse lado, a prova acabou ficando até um pouco mais difícil. E essas foram as questões que eu achei mais difíceis, que vão ser menos valorizadas pelo TRI. Beleza? O que você acha? Deixa seus comentários aí se você concorda, discorda, acha que tem outras questões, se achou fáceis. Acho que é bacana esse feedback, beleza? Um abraço, até a próxima, tchau.